Aumento de dias há na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Vamos agora para 8:18. Provérbios 8:18, depois 22:4. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. 22, verso 4. Estes galardões, o galardão da humilhação e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Agora vamos, irmãos, para 16:31 de Provérbios, que diz, entre outras coisas, o galardão 26:31, ou 16:31, que diz: coroa e honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. E agora, Malaquias 1, verso 6, de forma bem breve, vamos lá. Malaquias 1, verso 6, que diz, para quem não sabe, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, que diz: o filho honrará o pai e o servo seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Bom, voltemos agora para Êxodo 20, verso 12, e Mateus, seguido de Mateus 15, verso 4. Vamos lá, Êxodo 20, verso 12, que é o mesmo texto repetido em Mateus 15, verso 4, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mateus 15, 4 diz exatamente, vamos lá, porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte, seja morto, assassinado. Não é doença, não é uma morte natural. Bom, irmãos, de forma sucinta, esses textos nos falam o seguinte. Primeiro, a primeira sequência de Provérbios 3:16, 8:18, 22 e 4, fala da honra adquirida pelo modo de viver com sabedoria. A sabedoria é personificada aqui no texto, em algumas partes do texto. O que quer dizer isso, personificada? Ela recebe caráter de pessoa. Então, ele fala da sabedoria como se fosse uma pessoa. Dá essa imagem, cria essa imagem em nós. O segundo texto, que é o de Provérbios 16:31, fala que a sabedoria é adquirida, por exemplo, na experiência de uma vida conduzida na presença do Senhor. Então, quando ele usa a palavra as cãs, cabelos brancos, por exemplo, ele está falando da sabedoria que tem uma pessoa experiente, com muitos anos de vida já. Depois, também ele fala em Malaquias 1:6 da honra que é dada a Deus. Se Deus é o supremo Pai, por que ele não é honrado? E por último, nos dois últimos versículos de Êxodo 20:12 e Mateus 15:4, a honra aos pais acarreta em prolongamento de dias. Tem polêmicas aqui, porque tem filhos que desonram os pais e vivem 100 anos, e tem filhos que honram os pais e morrem logo. Então a gente teria que ter um outro tempo, um outro dia para pensar essa questão, para discorrer esse assunto. Mas esses versículos, de forma sintética, de forma simples, dizem o seguinte: a honra podemos adquirir, ou seja, a honra adquirida pelo modo sábio de viver e prudente, também pela experiência de vida, a experiência de uma vida pautada na palavra de Deus, pela forma de tratamento dado a Deus e pela obediência aos pais. Honra, em outras palavras, está atrelado a tudo que a gente está vivendo, em tudo que a gente vive. Ao ler um livro que tenho em casa, uma coleção de livros que inclusive ganhei de vocês de presente, na verdade vocês me deram a oportunidade de comprar alguns livros como presente de aniversário, e eu comprei alguns. E um que eu comprei chama-se Mesa Posta. O nome dele é Mesa Posta, é um livro judaico que o título, Mesa Posta é tradução da palavra Shulchan Aruch. Então esse livro nos remete à honra em tudo que a gente faz. Tudo que a pessoa faz precisa ter honra.
ela precisa honrar tudo o que faz, desde o levantar, ao ir ao banheiro, ao trabalhar, ao lidar com as pessoas, em tudo a pessoa precisa honrar. Então, com base nesse versículo, inicialmente eu trago uma pergunta para vocês. O que é honra? Se tem honra relacionado com sabedoria, a forma de sabedoria, o tempo de vida, a relação com os pais, com Deus, o que é honra? Vamos entender um pouco sobre o que é isso. Honra, de acordo com o dicionário Ruas. Vamos começar por ele. É definida como um sentimento de dignidade e honestidade moral. 2. Marca ou distinção ou homenagem. Você está fazendo uma homenagem a uma pessoa, é uma honra. 3. Graça, privilégio. 4. Motivo de admiração. Por exemplo, de glória. Quando você fica admirando algo ou alguém, é uma honra. 5. Uma função ou um lugar de destaque numa escala hierárquica. Vocês já pararam para pensar? Nós temos, por exemplo, os presidentes da República, presidente da República, independente de homem ou mulher, assim como a Rainha Elizabeth, os seus cônjuges não podem andar ao seu lado numa visita oficial. Tem que andar atrás, vocês já notaram? Já notaram que tem que andar atrás? Então, por exemplo, se o presidente da República ou o rei está indo, o cônjuge não pode, os filhos também não podem ir ao lado dele, ele vai à frente. O presidente da República, quando também vai a um país, é recebido por outro presidente da República, os dois presidentes da República, sendo homem ou mulher, não importa, eles andam à frente, os cônjuges andam atrás. Só no Brasil, nesse momento, que é uma bagunça. Aliás, aquele povo não tem honra mesmo, não honra nada nem ninguém. Agora, irmãos, o que acontece? A pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, que tem aí disponível, se eu não estou enganado, na biblioteca da igreja, define a palavra honra como glória, estima, apreço pelas virtudes ou talentos de alguém. A gente precisa olhar o trabalho que os irmãos fazem e honrar. Vamos dar honra ao trabalho que os irmãos fazem. Honra não está atrelado só a pessoas, mas ao que ela faz também. Bom, o dicionário judaico que eu tenho em casa, chamado Prologue, diz assim, ele define a honra pela palavra kavod, ou seja, como respeito, prestígio ou apreço que se deve dar a uma pessoa ou a um objeto. Por exemplo, judeus não leem a Bíblia no banheiro. Não é? Também não tocam no Torá, também não tocam na Torá se não tomarem banho. Não é? Por exemplo, é uma honra que eles dão. Ok? Bom, a honra pode ser dada, né, está atrelada na nossa relação com pessoas, com ações, pessoas divina ou humana, divina, a pessoa humana com o nosso próximo, divina com o nosso Deus. Não é? E também com aquilo que nos cerca, o trabalho. Se você, por exemplo, recebe um presente, você pode tratar o presente com honra ou com desonra. Isso é preciso pensar. Então, como se conquista a honra? Porque se a Bíblia diz que devemos honrar, e o texto diz que os pais devem ser tratados com honra, então honra é dado por Deus? É uma pergunta. A honra é dada por Deus? Sobre isso a gente vai falar hoje. Deus determina que se honre, mas quem dá, mas a honra não é dada, a honra é adquirida. Você conquista ou despreza. Deus determina que se dê. E aqui é bom eu fazer um parêntese antes. A interpretação judaica no Shulchan Aruch, como eu citei para vocês, é assim. Olhem para mim, filhos e pais. O pai está errado, honre. O pai fez errado, honre. O pai está ruim, honre. O pai é bêbado, honre. O pai errou no que fala, honre.
Não, está assim, exatamente. Não levante a voz, não olhe para ele de cabeça erguida, não o responda, não o corrija em público, mesmo que ele esteja errado. Não ouse levantar a sua voz para ele de forma alguma. É estritamente rigorosa a percepção judaica relacionada à honra. Está lá, assim, se o teu pai tem conhecimento inferior ao teu, não se sobreponha a ele. Aliás, você não saiu de ti mesmo. Então, por isso que eu disse no início da minha pregação que eu ia tratar com os pais, mas que também eu daria munição aos pais. E os rabinos entendem o seguinte: do pai você recebeu a cor, da mãe você recebeu o sangue, e de Deus você recebeu a vida. Você não seria nada sem o seu pai ou a sua mãe e sem Deus. Portanto, honre. Interessante, né? O pensamento dele. É forte isso. Mas hoje eu vou falar um pouquinho com os pais. Então, a honra, Deus determina que os pais sejam honrados pelos filhos. Mas isso aí é uma regra automática? É uma questão automática? Não. Porque honra se adquire. E se adquire de que modo? Como eu disse, a palavra honra, na perspectiva judaica, apesar de ser uma determinação divina, expressa na Torá. Quem não sabe o que é Torá, são os 5 livros do Antigo Testamento, Pentateuco. É conquistada, pelo modo firme de viver. 2, rigoroso. 3, respeitado dos pais. Então, firme, rigoroso e respeito. Então, o pai tem que ser firme. Firme em quê? Em tudo. Até na disciplina. Por exemplo, firme no falar, firme no trato, firme na disciplina. Rigoroso. Rigor aqui não está atrelado a aquela ação enérgica de proibir algo com o filho. Mas, por exemplo, ao filho. Mas, por exemplo, a Bíblia determina que você não deve xingar a sua esposa, não deve tratar bem o seu marido, não deve tratar mal o marido, o cônjuge. Então, seja rigoroso. Você pode ter raiva, ira, fúria, controles. Seja rigoroso. Então, ele diz ainda, e respeitado como pai e mãe, e a palavra aqui não está dita direcionada apenas ao homem, mas direcionada de modo genérico. Pai se inclui aí a mãe, da mesma forma que todos se inclui todas. Por isso que na igreja, há poucos dias eu vi alguém falar aqui num culto, todos e todas, e logo que terminou o culto eu perguntei, você aderiu linguagem de gênero? Não, pastor. Em que dicionário todas não está incluso em todos? Só na linguagem utilizada nas escolas, que é a linguagem neutra e linguagem de gênero. Aqui, todos inclui todas. Eles incluem elas. Pais inclui mães. Irmãos, entenderam? Eu, vou explicar. Hoje, existe uma pressão para se destacar o homem da mulher, ou a mulher do homem. Então, as pessoas vêm e falam assim: boa noite a todos, como se estivesse falando só a homens, e a todas, como se fosse mulher. E aí tem um Todd. Agora tem o Todd, né? É, ao todes, como é linguagem neutra. Nem ele, nem ela. Ok, a igreja não tem isso. A igreja falou, cumprimento a todos. Já inclui todas. É esta a regra da língua portuguesa. É assim o português. Ponto e acabou. O resto é invenção das pessoas por aí.
Bom, de toda forma, a palavra aqui não está dita apenas aos pais no sentido masculino, homens, mas também às mães. E a Bíblia atrela a honra e a desonra ao comportamento diário, tanto dos pais quanto das mães. Então, nesse caso, dos pais. E em relação a tudo o que os envolve, sobretudo no tratamento diário dado aos filhos, como o apóstolo Paulo colocou aqui no texto que eu quero citar com vocês, de Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Filhos, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Não os conduzam à ira. Não leve o seu filho. A palavra aqui não é que os pais não devem deixar os filhos irritados ou irados. Não é isso. A palavra aqui está dizendo, não conduzam os filhos ao caminho da ira. Ele vai se encontrar com a ira lá na frente. É diferente. E isso está atrelado à forma de viver. Bom, o livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 6, versículo 7, diz categoricamente que o ensino das Escrituras deve ser dado insistente e perseverantemente pelos pais aos filhos, em algumas condições. Quando? Estiverem sentados. É uma relação social. Sentar com o pai, com o filho, é uma relação social. Andando. Pode ser uma relação social, um trabalho, um companheirismo. Então, percebam. Depois, à noite, ao deitar, e de manhã, ao sair. Então, percebam que os pais, a Bíblia diz que eles precisam ter uma boa relação social, uma boa relação de companhia, uma boa relação familiar, porque é de noite e de manhã. Então, é social, de companhia e família. E essa relação possivelmente se torna quase que inexistente, irmãos. A transmissão da palavra de Deus se torna quase que inexistente se não tiver esse tipo de relação. Em outras palavras, os pais precisam sentar com seus filhos, precisam conversar com seus filhos, precisam andar com seus filhos. Ok, andar com os filhos não quer dizer que os pais têm que ir ao caminho dos filhos. E aí eu abro uma palavra, abro um parêntese aqui. Tem um grupo de irmãos andando atrás de filhos. Só que os filhos estão desorientados. Um grupo de irmãos andando atrás de filhos, só que os filhos estão desorientados. Aí os pais resolvem ir atrás dos seus filhos também. Ué, se você vai atrás, se tem um cego, você vai atrás dele, para onde você está indo? A Bíblia diz, um cego pode guiar outro? Não. Não é? Então, se o filho está sem rumo, o pai está com rumo, o pai resolve ir atrás do filho sem rumo, para onde ele vai? É alguém que sai do lugar para ir para lugar algum. Sai de um lugar para ir para lugar nenhum. É mais ou menos essa a ideia. Sai de algo para ir por nada. Como pode ser isso? Então preste atenção. Não é que você vai atrás do filho, é ele que anda contigo. E aqui digo uma palavra aos pais. Cuidado, irmão. O filho não pode tomar o seu lugar. Está escrito, inclusive os judeus tratam assim. Está lá no livro. Quem quiser ir ler, empresto. Vai lá na minha casa que você lê. Está escrito lá assim, ó. Filho não sente no lugar do pai. Coloca o filho no lugar dele. Está lá. No ponto, na casa, no ponto da casa, no sofá, na cama, no carro, qualquer lugar. O filho não ocupa o lugar do pai. A não ser que for uma questão de necessidade, ele ocupa naquele momento, mas depois desocupa. O lugar é do pai. Primeiro é o pai, depois os filhos. Eu pergunto aos irmãos, você tem coragem de viver assim? Pois é. Então, seguindo, é a forma de vida. Eu disse isso, irmão, porque recentemente recebi uma informação
de pais que estavam indo atrás dos filhos. O filho, de repente, deu uma vira na cabeça e o pai falou, não, vou também. E foi. Não é possível esse caminho. Esse caminho está errado. Agora, o texto de Deuteronômio nos ensina que existe esta cooperação entre eles. E percebam que, para que haja um fluir da palavra de Deus no ambiente familiar, de companheirismo, é preciso que tudo seja feito de forma rigorosa e cordial. Não é imposição, é rigorosa e cordial. Em outras palavras, os pais precisam ter meios eficientes para alcançar os filhos e obter deles a honra. Vamos lembrar, existe um grupo muito forte e grande de pessoas trabalhando contra a desonra. Hoje mesmo eu li um artigo da Veja em que diz assim: se você proíbe, texto antigo, hein? De uns 8, 9 anos, dependendo da proibição que você trata o seu filho, eles classificam essa proibição como autoritarismo. Então existe um grupo de pessoas que tenta a todo custo transformar a sua relação com o seu filho numa relação autoritária. E é interessante pensar também, meus irmãos, entre outras coisas, que não é só isso, não. A indústria cinematográfica, por exemplo, também trabalha contra a relação entre pai e filho. E nós não estamos atentos a essas coisas. Comecem a perceber, olhem aqui para mim, comecem a perceber o número de cenas e de palavras verbal, discurso verbal, dito, verbal é falado, escrito, nos filmes que começa a marginalizar, olha aqui para mim, marginalizar uma relação familiar conservadora. O que é uma relação familiar conservadora? Lembra daquele ditado da irmã Silvia aqui na igreja? Quem mora na minha casa e come do meu feijão tem que provar do meu cinturão. Foi isso que ela disse aqui uma certa vez? Hã? Tem que provar do meu cinturão. Se come do meu feijão, prove do cinturão. É mais ou menos isso. Essa relação familiar e que quem manda na sua casa é o pai e mãe, é você, isso é tido isso é tido por setores da sociedade como uma relação está sendo marginalizada com o rótulo de relação conservadora. Então, se você é conservador, você nem pode ser contratado. Você com seus pais são conservadores, então sua casa é ruim. Se é conservador, ontem eu estava assistindo a um filme. Eu não vou dizer o nome, mas eu fiz um belo de um comentário hoje no grupo da teologia e desafiei, pedi que vocês comentem. Em que a filha diz categoricamente assim: os meus pais pensam que eu sou um santo. Eles nem podem fazer ideia do tipo de vida que eu vivo. Para o meu pai, para os meus pais, eu sou santo. E como era a santidade dela? Vivendo com drogas, usando LSD, cheirando cocaína, se prostituindo o tempo todo. Era essa vida de santidade. Aí o cara ainda pergunta, vixe, o cara faz assim, vixe, a sua barra é pesada lá. Por que pesado? Porque os pais são conservadores. Se meu pai souber que eu pratico esse tipo de coisa, ele vai me pegar. Então não pode saber, eu vivo assim. Eu vivo desta forma. Filmes que têm características conservadoras no cinema, a crítica cai pesado em cima, porque valoriza a família, valoriza a relação familiar, valoriza o casamento entre um homem e uma mulher, valoriza a posição do pai e da mãe. Esses filmes são literalmente
condenados pela crítica. Então você tem agentes nas diferentes repartições da sociedade trabalhando contra a sua relação familiar. Não é à toa que você vê filho, estão fazendo agora, muitos filhos. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmão, que ontem assisti um vídeo, foi anteontem, na segunda-feira, não leio, a PM foi abordar o sujeito na rua. A PM foi abordar o sujeito na rua, o traficante na rua, o traficante sacou o revólver e mandou a PM embora. É o fim do mundo. É literalmente a inversão das coisas. Então não pode, né? Nós não podemos brincar nesse sentido. Mas, de acordo com o texto, se o que eu estou pregando, a honra é conquistada pelos pais, embora uma determinação e não deve ser uma imposição, me honre, mas sim conquistada, vamos pensar então o que gera a desonra? Porque se não há honra, tem desonra. É como essa história, não tem meio crente. Não tem meio crente. Antigamente tinha até uma brincadeira. Se você ia para a igreja com a camisa de manga curta, os irmãos falavam assim: tá meio crente, pastor? Camisa curta, né? Tinha que ir com a igreja com a manga comprida. Você vai com a camisa curta, o cara falava assim: tá meio crente hoje, irmão? Era uma brincadeira, mas tudo bem. Então é importante falar um pouco sobre ações que geram desonra. E aí eu quero falar aos pais: desonrem você mesmo. Se por um lado a Bíblia diz que a honra, os pais devem se comportar bem para que sejam honrados pelos seus filhos, apesar de que a Bíblia diz que a honra, por exemplo, dada aos pais, aliás, a Bíblia diz que os pais devem ser honrados em qualquer condição. Vejam lá, o Noé não estava errado? Não foi o Noé? Foi o Noé que se embriagou e as filhas... Noé não, foi o Ló. O Ló não se embriagou com o vinho e as filhas não foram e se deitaram com ele? Então vejam, o Ló se embriagou com o vinho, se deitou, ele estava errado. As filhas foram lá, eu não lembro agora, foi Noé, né? Não, foi Ló, gente, não me confunda não. Se embriagou também, todo mundo bebeu. Sim, o menino viu, exatamente. Não escondeu, exatamente. Obrigado, irmã. A cabeça confunde de tanta coisa que a gente lê. Aí, veja bem, Ló estava errado, se embriagou. Aí as filhas aproveitaram-se de um erro cometido pelo pai, engravidaram do próprio pai, e isso lhe custou a elas a desonra. Mas não estava errado? Estava errado. Então a Bíblia diz que a gente não deve honrar o pai quando ele está errado? Não, a Bíblia diz que você deve honrar o seu pai mesmo ele estando errado. A mesma coisa aconteceu com o Noé, que se embriagou, ficou nu, e aí ficou peladão, se sentiu Adão, né, na situação, aí veio o cão, né, e contou para os irmãos, e ele recebeu uma punição severa por conta disso. Então, a honra aos pais não deve ser perdida mesmo quando ele está errado. Mas não é o fato de a Bíblia garantir isso que os pais devem andar errado. Então, vamos ver algumas ações que podem levar à desonra. A primeira delas é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Preste muita atenção aqui. A falta de zelo com a palavra de Deus, a falta de zelo com a obra de Deus, a falta da vida devocional dedicada a Deus no lar. Tem algum erro nesse microfone, que eu não sei se é o meu aqui, que está dando uns estouros, né? Então, o que acontece, meus irmãos? A falta da vida devocional dedicada a Deus no lar. Eu quero lembrar aqui os irmãos, vejam, irmão, não dê olhe para mim, preste atenção, você que está aqui no templo, quem está também nos acompanhando pela rede social, não sei quem está. Não seja hipócrita. A hipocrisia que eu vou explicar daqui a pouco, por exemplo, que é
Não seja hipócrita. Por quê? Isso é um tiro dado a vocês mesmos. Pelo menos estas 3 ações podem ser pensadas como atitudes que transmitem a ideia de hipocrisia para os filhos. Por exemplo, se tratando de pais cristãos, que é o nosso caso. Então, o que é hipocrisia? O Ruas diz que hipocrisia é o ato de efeito de esconder sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. Não seja alguém na igreja e outro em casa. Não dê a importância à igreja de um jeito, a algo que se faz na igreja e outro em casa. Trate com o mesmo respeito, porque o filho vai ver o que o pai diz em casa e vai ver o que ele diz na igreja. E ele vai olhar e vai dizer, ué, meu pai na igreja é de um jeito, em casa é de outro. Meus pais. Então, se os meus pais não levam a sério o modo de vida deles, por que eu levarei? Por que eu tenho que ser o que ele não é? É aquela história do faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Faço o que eu mando, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Neste caso, nesse sentido, o hipócrita, o cristão hipócrita, se apresenta no público X de um jeito, mas em casa, no público Y, ele não defende os mesmos valores. Então, irmão, não diga na igreja, a oração é uma bênção, quando em casa você fala assim, ixi, vou ter que orar. Ah, que saco. Que saco, tenho que orar. Porque esta é a mensagem que vai ser impregnada no filho. Mas como eu disse, lembrem, filhos, e lembrem, pai, aos seus filhos, que a honra é sua e que ele saiu de você, quando ele vier te questionar sobre isso. Então, defendam os mesmos valores, tenham o mesmo posicionamento. Eu sempre digo, dou o exemplo e retomo aqui, de um pai que convidou o pastor para ir jantar em casa, e quando chegou lá o menino ficou olhando de um lado do outro na mesa, olhando o pastor. E ficava, já contei isso para você, e vou repetir porque se faz necessário. E ficava olhando, aí perguntado sobre o que estava acontecendo, então o menino disse aqui, o pai falou que o senhor tem 2 caras, então estou procurando a outra. Imagine, irmão, que tipo de personalidade, tipo de exemplo essa criança está recebendo. Então, 2, primeiro, não seja hipócrita. 2, um relacionamento não cordial com os demais membros da família. Não mantenha um relacionamento não cordial. Tenha um relacionamento cordial. Grosserias, por exemplo, na solução de conflitos familiares, principalmente entre o casal. Ontem, se você tem o hábito de discutir na frente dos filhos, irmão, coloca uma porta em casa. Ou então manda os filhos tomar sorvete na casa da avó para vocês discutirem o problema. A não observação dos direitos e deveres do casamento. Por exemplo, sujeito que chega em casa e acha que não tem que falar com ninguém. Ninguém pode falar com ele, nem com ela. Ué, se ninguém tem o direito de falar, porque você quer ficar em silêncio, os outros também têm que ser obrigados a não ouvir? É a imposição do meu dever? Você não quer falar em casa, está aborrecido, chegou em casa estressado, compartilha, ó, não estou legal, me dê uns 15 minutos, depois a gente conversa. Me dê 1 hora, ou um dia, depois a gente conversa. Mas chega em casa chutando o gato, o pato, o coelho, o rato, o passarinho, o pombo, e aí ninguém sabe de nada. Desatenção com o que é de interesse também do cônjuge, de outro. Tem dia que eu quero falar de coisa que a Mancida sofre, tem hora que ela não quer me ouvir, por exemplo, mas me escuta sem querer, não é? Me escuta sem querer, mas tem hora que eu também não quero ouvir, mas eu preciso escutar mesmo não querendo, porque a minha relação familiar não é só do meu interesse. Não é só o que é bom para mim, não é só o que serve para mim, não é o que é só interessante para mim, é uma relação familiar. E quando o assunto é do filho? E ele quer contar, por exemplo,
Evite o xingamento, as gritarias. Não é? Irmão, e aí caímos no texto de Efésios 4, que vou dedicar os últimos minutos. Cabe aqui uma observação sobre o ponto de não provocar a ira, os filhos a ira. Como assim, pastor? Num texto, comentário de Efésios, da Vida Nova, se eu não estou enganado, eu não me lembro agora, a editora, tem ali alguns pontos que podem explicar essa questão. O autor diz lá assim, ele enumera pelo menos 6 que eu quero trazer aqui com vocês e vou comentar ponto a ponto cada um deles. Primeiro, o que gera a desonra nos pais? Dos filhos, aliás, dos pais, né? O que faz os filhos desonrarem os seus pais? Ele comenta lá. São quase 6 ou 7 páginas que eu resumi aqui em alguns pontos. Primeiro, o excesso de proteção. Não exceda na proteção aos seus filhos. Eles precisam adquirir as suas próprias experiências de acordo com a sua própria idade. Aí os pedagogos podem falar melhor que eu, porque já estudaram isso, não é? Mas não, a gente até tenta, não corre aqui, não corre dali, não corre, vai se machucar, não vai, se vai cair, vai bater a testa, vai ralar o pescoço, vai deixar o dente no chão. Quero perguntar aos meninos que aqui estão, meninos, hein? Ó, reduzir, ia falar homens, meninos. Aos meninos de 30, de 40, de 50 anos. Quem é que nunca caiu? Quem é que nunca se ralou? Quem é que nunca se machucou? Qual de vocês não tem aí um rasgo no pé, na perna, no joelho, no tornozelo, em qualquer parte do corpo que não foi advinda de uma atividade que a sua mãe disse a você que não deveria ter fazendo daquele jeito? Correndo. E aí o menino esses dias se machucou lá na minha casa. Acho que foi isso mesmo, não sei que ponto foi. Aí eu estava ali por ali, falei, preste atenção, deixa eu levantar, não sei para quem eu falei. Levantei a minha perna, a minha calça e mostrei a beleza de uma cicatriz que é exatamente a borboleta da torneira, de uma torneira da pia, de uma torneira de água de rua. Exatamente a torneira. Eu consegui subir. Os irmãos se lembram que antigamente a Sabesp vinha e fazia uma caixinha de cimento? Lembram da caixinha de cimento? E a torneira ficava de lado, assim? Né? Protegia. Pois bem, eu estava fazendo uma peripécia, uma arte na casa, na minha casa, mas relacionada à casa do meu vizinho. Vocês se lembram da brincadeira de mamona? Quem brincou de atirar mamona com estilingue? Pois bem, lá estou em cima daquele negócio só pá, na mamona. Entende? Só pá, no irmão, Jesus salvou. E de repente eu fui levar uma mamonada também, sei lá o que fui fazer, escorreguei. E eu estava pisando no ponto errado. E no que escorreguei, caí com tudo em cima da borboleta da torneira. Aquilo rasgou a pele e entrou inteira na minha pele. Irmão, fiquei preso na torneira. Eu tenho até hoje aqui. Quase que foi. Alguém disse entrou pelo cano, mas quase foi. Não é? Pergunte se eu subir de novo depois. Eu tenho ainda a marca disso, não é? Eu tenho ainda a marca disso. Então, irmãos, olha aqui para mim. São coisas da nossa idade. Meninos são diferentes. Meninas têm outras atividades. A gente passa por essas e outras. Meu pai me deu uma bicicleta dobrável. Dobrável. Ele estava fazendo um grande negócio na cabeça dele. Justo na época que surgiram aquelas bicicletas Caloi Cross. Meu pai me deu uma bicicleta Caloi dobrável. Você soltava lá o pino, a bicicleta dobrava, você botava no trem. A bicicleta não durou 2 dias. Quebrei no meio. Quebrei a bicicleta, parti a bicicleta ao meio.
não é? Fui pular rampa com a bicicleta. Aí, pronto, fiquei sem bicicleta e ainda vem aquela chamada de atenção. Mas são coisas do nosso tempo. Então, o excesso de proteção, né? Tem pai que não deixa o filho sair para brincar. Aliás, eu falei isso para a Mocida hoje. No nosso tempo, e eu até estou construindo um álbum no Facebook com meus amigos de infância, a gente brincava de rua, de bolinha, brincava de carrinho de rolimã, de rouba-bandeira, de todo esse monte de brincadeiras aí. Hoje, a criançada nem tem onde brincar. São todas caseiras, ficam dentro de casa. Tem que correr no quintal. O quintal tá cheio de escada, disso, daquilo outro. Não tem lugar para correr, não tem lugar para brincar. E alguém fala assim, vai pro parque. O campo não tá. Não dá para andar de carrinho, não dá para fazer nada. As crianças ficam dentro de casa dando problema para os pais e tome Rivotril nos pais mais tarde, que é o que sobra para os pais. Então, segundo ponto, favoritismo. Estão me acompanhando? Digam amém. Irmão, não favoreça um em detrimento do outro. Estudamos isso na escola dominical há poucos dias. É bom ser retomado. Isaac favoreceu Esaú. Rebeca favoreceu Isaac. O resultado foi trágico. Terceiro, desestímulo. Às vezes a criança está toda cheia de empolgação. Vou fazer isso, vou me tornar um empresário, vou ganhar dinheiro do dia para a noite. Agora está sim. O Vitor, os meninos aí, pode acertar qualquer negócio. De repente, amanhã ele se torna um milionário. Nós vamos continuar fazendo de outro jeito. Mas eles podem acertar o tempo deles. Pode fazer qualquer negocinho aí, um minutinho, de repente vendeu, pôs na loja, ficou rico. Isso pode acontecer. Não é? Pode acontecer. Ué, e tem gente que está dizendo, se vocês assistirem lá o filme do Zuckerberg, vocês vão ver que ele trabalhou isso daí. Exatamente. Vou ficar rico, vou ficar milionário, vou ficar não sei o quê, vou ficar dessa forma. Não é? E até que acertou lá com o Facebook, criando lá sua rede social, e hoje é esse cara rico que tem. Mas, muitas vezes, o pai desestimula, é um desestimulador. Não é? Então, não dá para fazer assim. Não negligencie o conhecimento do filho. Os pais não podem tratar os filhos como bebês toda a vida. O crescimento, né? Bebê toda a vida. Ele não é um bebê. Olhe para mim, irmão. A não ser que seja bebê, já não é mais bebê. Tem pais que tratam seus filhos como bebê ainda. Não é? Eles não são, eles cresceram, têm a sua própria atividade. Ah, pastor, ele vai ser sempre meu bebê. Então você vai continuar colocando comida na boca? Vai continuar trocando a fralda? Vai continuar levando para o banho? Vai continuar fazendo tudo o que é preciso? Não, ele precisa viver a fase. E tem pais que negligenciam o crescimento do filho. Além disso, como coloca o autor, há pais que negligenciam o próprio filho. Além de negligenciar o crescimento do filho, há pais que negligenciam o filho. Davi negligenciou Absalão por 2 anos. Por 2 anos, diz a Bíblia, que Absalão tentou falar com Davi e Davi não lhe deu ouvidos. Olha que trágico isso, irmão. Então não negligencie o estado emocional do filho. Atenção! Eu vou soltar um vídeo daqui a uma semana, até na sexta-feira, de uma entrevista que eu fiz com a psicóloga Thaís Dutra. Foram quase 2 horas de entrevista e ela fala sobre as atenções. Olhe para mim, eu vou citar algumas aqui. O cara começou a apresentar dificuldade de cuidado pessoal, olho nele. O cara não quer mais se tratar, olho nele. Ele está desinteressado pelas atividades, olho nele. Ela coloca um ponto, porque eu fiz essa pergunta: quais sinais de alerta precisamos ter quando a pessoa está quando ela está entrando, ou o quadro de um surto está evoluindo? Então ela foi descortinando. Olho nele. Bom, olhe para mim, até o mau humor constante, olho nele. Mudança de humor, olho nele. Atenção, não negligencie o estado emocional dele, do filho. Aspereza, truculência, agressão física, os pais não precisam impor, nem disputar espaço com seus filhos.
Não, irmão. Não é por imposição. Esse tipo de ação é uma tentativa de demonstrar força, poder, domínio. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Em muitos casos, os pais impõem severos castigos. É verdade que eles precisam de disciplina, não negligencia a disciplina. E a Bíblia diz que em alguns casos a vara corrige. E eu que eu diga, porque apanhei. Mas agradeço a Deus. Agora, né? Hã? Agradeço a Deus agora. Na época, dia que a minha mãe me pegou, irmão, lá estava eu no quintal do seu Silva. Não sei se alguém conheceu aqui o senhor Silva, que morava bem em frente à casa da minha mãe. Tinha lá um pé de ameixa. Olha para mim, irmão. E o homem já era de idade. Ele já era um senhorzinho de idade, já estava já caminhando para a eternidade. Mas ele era muito atencioso. Mas ele tratava aquele pezinho de ameixa. E de repente lá estou eu. O murinho dele era fácil para a gente, né? Lá estou eu bem em cima, só chupando ameixa. Quando eu olho para baixo, o cara que estava comigo ali falou assim: olha só, o sujeito que falou comigo, ô Marquinho. E eu tô lá chupando ameixa. Ele falou: dá uma olhadinha para baixo. Ó. Vocês se lembram daquela história, aquele que dizia assim, ó? Quem se lembra desse código aqui, ó? Ó, quem se lembra desse código aqui, ó? Os pequenos, os de agora acho que não sabem, né? Sabe? Ah, ó. Eu tô lá chupando ameixa, o cara só falou assim, ó. Aí, olha para baixo. Quando eu olhei, lá está minha mãe com a varinha que ela tinha, irmão. Desce agora. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu não sei nem o que eu fiz com o caroço da mexa. Hã? Eita, irmão. Foi um samba, que nem diz o povo, um samba do crioulo doido. Hã? Glória a Deus. E tinha detalhe, né, irmão? Tinha aquela história lá. Engole o choro. Quem teve que engolir choro aí? Levanta a mão. Só a turma que engoliu o choro, levanta a mão aí, ó. Engole o choro, porque se chorasse mais. Então, amados irmãos, tem situações que a Bíblia nos ensina que deve ser assim, mas aplique a disciplina. Retomo o que diz, retomo o que faz constantemente uma pessoa, os filhos provocam lá uma resposta má, dão uma resposta má com a Mancida que pega o telefone, a Mancida pega o telefone e diz assim, ó, acabou de me chamar, por exemplo, acabou de me chamar de burra, ou qualquer coisa semelhante, né? A mãe diz assim, 30 dias sem telefone. Pode pegar, Mancida. O menino faz todo o trabalho. Quando termina a aula, ele deixa lá e sai assim. Volta no outro dia, 30 dias. É 30 dias. Cumpre a disciplina. Repitam comigo, cumpre a disciplina. Se aplicou a disciplina, cumpra ela, irmão. Ai, pastor, eu tenho dó dele, eu tenho dó dela. Cumpre a disciplina. Tem que cumprir a disciplina. Então, não negligencie a disciplina. Bom, se falamos sobre isso, que são algumas atitudes que levam à desonra, o contrário disso levam à honra. E quantos pais aqui querem ser honrados pelos seus filhos? Seu filho pode te honrar na carreira dele, pode te honrar na relação dele com Deus, pode te honrar na educação dele com Deus. O seu filho te honra de todo, ele tem muitas possibilidades de honrar você. E que Deus abençoe que nesta noite, qualquer que seja o posicionamento que nós tomamos, que não deve ser corretamente, que não contribui
para a honra, mas sim para a desonra, irmão, que hoje seja retirado de nós em nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória ao nome do Senhor? Então, o plano de Deus é que você seja honrado em tudo. Amém, Pai? O plano de Deus é que o seu filho te honre, e te honre em tudo que faz. Aleluia. Ele não será o seu retrato, ele vai sair da sua sombra, mas ele terá a personalidade dele. E é mesmo na personalidade dele é que ele vai honrar você. E Deus diz que isso vai acontecer. Glória ao nome do Senhor.